terceira escola do pensamento econômico que nós vamos tratar é a tradição ou a escola marxista. Diferentemente da escola clássica e neoclássica, essa escola, no seu próprio nome, carrega a importância do seu fundador, o filósofo alemão Karl Marx, que desenvolveu seus trabalhos em parceria principalmente com o Engels, trabalhando e tratando de uma análise crítica da economia capitalista. O que o Marx ou a escola marxista trazem em comum com respeito à escola clássica, da qual em grande medida Marx é tributário da tradição clássica, é a ênfase no mundo da produção. E a ênfase no mundo da produção também está associada à teoria de preços que os clássicos desenvolveram, que é a teoria do valor-trabalho. Como nós vimos para Adam Smith, o que torna as mercadorias intercambiáveis é o fato de que elas são frutos do trabalho humano. Em alguma medida, essa ideia revolucionária também nos remete ao fato de que, na perspectiva dos clássicos, assim como no Marx, a origem da riqueza das nações, como diria o Adam Smith, está no trabalho humano incorporado nas mercadorias. O próprio livro clássico do Marx, O Capital, que trata, como o próprio termo diz, desse tipo de relação social típica do capitalismo, uma sociabilidade capitalista fundada na categoria capital, não inicia pela análise do capital, inicia pela análise da mercadoria. Então, a forma mais universal e mais aparente da riqueza no capitalismo é a forma mercantil. Pois bem, então, a ideia de que as relações de mercado baseadas em preços têm fundamentos no valor e o valor se assenta no trabalho humano é algo incomum entre o Marx e a tradição clássica que ele precede. Portanto, a ênfase na esfera da produção, diferentemente da tradição neoclássica, que enfatiza a circulação, o consumo, clássicos e Marx enfatizam a produção. Ademais, o Marx também está trabalhando com uma perspectiva da análise de classe. Então, não é o indivíduo o ator preponderante da teoria marxista, mas as classes sociais. Os indivíduos atuam de acordo com a sua posição de classe, que é algo que também está demarcado na tradição clássica. Um outro aspecto que merece destaque na tradição marxista é o seu método, o método do materialismo histórico. Nós vamos verificar que, em alguma medida, também há um sombreamento aqui com aspectos da tradição clássica, com o trabalho do Adam Smith, por exemplo. Então, quando nós tratamos da perspectiva materialista, então, materialismo histórico, o que é o materialismo? É o fato de que a análise marxista ela parte de uma visão de que as sociedades se organizam e se estruturam a partir do processo de produção que garante a sustentação das sociedades. Então, o processo de produção envolve relações de produção que se estabelecem entre as pessoas que compõem a sociedade. É ali que eu vou encontrar o DNA que caracteriza um certo tipo de organização social. Então, por exemplo, se predomina o trabalho assalariado, se predomina o trabalho compulsório, quer seja escravidão, quer seja servidão, eu tenho elementos de um DNA que é distinto. A propriedade, como é que se organiza e se distribui a propriedade dentro da sociedade e as relações de trabalho são elementos das relações sociais de produção que, por sua vez, estão vinculadas também às forças de produção ou às forças produtivas, aos meios de produção, também utilizando nas terminologias típicas da escola marxista, com as quais aquelas pessoas em sociedade garantem a sua sobrevivência. Então, existe uma estrutura ou uma infraestrutura na qual há meios nos quais a sociedade produz os bens e serviços necessários à sua reprodução, há relações sociais que vão estabelecer a mediação através da qual as pessoas nessa sociedade produzem e distribuem o fruto desta produção. E isto caracteriza, digamos, a infraestrutura de um determinado modo de produção. Infraestrutura a partir da qual se erigem, se elevam instituições as mais diversas, chamadas
na tradição marxista, da superestrutura da sociedade. Então, aspectos culturais, aspectos legais, institucionais diversos, né, que compõem essa superestrutura, em alguma medida refletem essa base produtiva, essa infraestrutura da sociedade. Há muita discussão dentro da literatura marxista e dos críticos à tradição marxista, né, de um determinismo da infraestrutura da sociedade para a sua superestrutura, ou se a relação é inversa, né, tradições como a tradição weberiana, inclusive, vão reverter um pouco essa situação, vão caracterizar, né, o próprio capitalismo a partir, né, da perspectiva, não é, de uma certa racionalidade de elementos que adviriam dessa superestrutura e não da infraestrutura. Então, valor trabalho, produção, classes sociais são elementos em comum. O método do materialismo histórico, que tem no olhar sobre a base material e a sua organização de uma sociedade um aspecto importante, mas também a perspectiva histórica, a ideia de que a sociedade ela vai se transformando. E isso vem, por exemplo, o Adam Smith tem uma leitura muito parecida de etapas de desenvolvimento da sociedade. Para os marxistas, essas etapas se constituem em distintos modos de produção. Cada modo de produção, né, tem certas forças produtivas, relações sociais de produção, portanto uma certa infraestrutura e uma certa superestrutura. Nós temos muito didaticamente lá, desde o comunismo primitivo, em que não há propriedade privada, por exemplo, dos meios de produção, a propriedade é comunal e também não predominam formas compulsórias de trabalho, passando pelo chamado modo de produção antigo, que caracteriza várias civilizações clássicas do Ocidente, mas também não somente no Ocidente, né, como o período romano ou antes dele os gregos, né, em que há elementos da propriedade privada e que predomina, notem que o predominar que é importante, podem coexistir formas distintas de relações sociais, de produção, né, principalmente no que se refere ao trabalho, mas há um predomínio, né, da mão de obra e do trabalho escravo, né, como característica, como elemento do DNA deste modo de produção antigo. Há o feudalismo, né, que os autores marxistas vão identificar não somente na Europa Ocidental, mas também em outras civilizações orientais, e o feudalismo se caracteriza, não é, pelo predomínio do trabalho compulsório por meio, né, de relações de servidão, por exemplo. E a coexistência também de aspectos de propriedade associados à tradição, né, uso comunal da terra em alguns elementos, né, constitutivos do feudalismo, até chegar no capitalismo, em que predomina o trabalho assalariado e a propriedade privada dos meios de produção. Então, no DNA do capitalismo tem essas duas características enquanto relações sociais de produção básicas. O trabalho assalariado, o trabalho livre, né, livre tem um duplo sentido, a liberdade do trabalho no capitalismo, como Marx explora no livro 1 do Capital, no capítulo sobre a acumulação primitiva. O trabalho é livre porque o trabalhador não é mais, né, em alguma medida, uma propriedade dos detentores dos meios de produção, seguindo a terminologia marxista. Ele não é mais um servo, não é mais um escravo, né? Portanto, do ponto de vista jurídico-legal, ele é um ser livre que pode escolher aonde trabalhar, mas também ele é livre porque despossuído dos meios de produção necessários para garantir a sua reprodução e o sustento da sua família. Então, tipicamente, um trabalhador, né, um camponês no período feudal, ele tinha um elemento de autonomia e de liberdade, de uso de terras comuns, onde ele vai lá conseguir colocar o seu gado a pastar, ele vai conseguir retirar a lenha que lhe garante a sobrevivência e o aquecimento no inverno, fonte de energia, ele vai ter uma pequena plantação e ele vai ter que trabalhar nas terras do senhor feudal, né? Porque tem essa relação de subserviência frente àquele senhor, que também tem obrigações de proteção, enfim, daquela comunidade. Pois bem, nesta relação há um grau de autonomia relativa deste camponês, não é? Que, em alguma medida, também tem a possibilidade de sobreviver com maior, digamos assim, espaço
de autonomia, né? Diferentemente, por exemplo, da situação de um escravo, em que não tem essa autonomia, mas também diferentemente do trabalhador livre, porque o trabalhador livre, ele é livre para vender sua mão de obra. Se ele não é proprietário, né, de meios que lhe garantam a sua reprodução e da sua família, lhe resta somente a possibilidade do assalariamento, da venda da força de trabalho. Mas é um avanço, né, porque ele não é mais uma propriedade, ele tem, digamos, a liberdade de vir e de escolher aonde trabalhar. Esta característica é algo que tipifica o capitalismo, assim como a mercantilização e a possibilidade da compra e venda dos demais meios de produção. O capitalismo, na visão do Marx, não é o ponto de chegada ou estágio superior de desenvolvimento da humanidade. É sim uma máquina de progresso. Então, o Marx enxerga o capitalismo como uma máquina de progresso, há leis de movimento, para usar mais uma vez uma expressão tipicamente marxista, que induzem o progresso tecnológico, mas também o mesmo processo que induz a inovação, o progresso tecnológico e o aumento da eficiência das forças produtivas cria desigualdade crescente e vai criando condições para o colapso do sistema capitalista. O sistema capitalista seria eventualmente sucedido por um outro modo de produção capaz de libertar o trabalho humano da rotina não é fatigante das fábricas, ou mesmo do fato de que nas formas pré-capitalistas de produção a vida, né, do ser humano estava muito atrelada aos sabores da natureza. O homem não controla totalmente a natureza, então o capitalismo é uma força libertadora, porque induz o progresso tecnológico, a capacidade do homem moldar